Documentos antigos que foram deixados no obscurantismo da história revelam muitos mistérios que estavam e estão ocultos até os dias atuais. Mistérios sobre a humanidade e mistérios também sobre o universo. Um desses documentos é denominado de Pistis Sophia, e vale lembrar que a palavra pistis significa fé, enquanto que a palavra Sofia significa sabedoria. Este é o quarto vídeo da série Pistis Sophia e tem como tema como os deuses enganam os homens e como as almas descem ao mundo. Um conteúdo que com certeza vai impactar a tua vida, o teu conhecimento e a tua espiritualidade. Este documento denominado de Pistis Sophia foi encontrado no Egito em Nag Hammadi e foi considerado um documento apócrifo pela Igreja Católica e também pela Igreja Protestante. Contudo, neste documento denominado de Pistis Sophia, tem muitas coisas que precisam ser analisadas com outro viés. Temas esses que foi mencionado, segundo este documento, por Cristo Jesus aos seus discípulos, aos seus apóstolos e também à sua mãe, a Virgem Maria. Você está preparado para entender um conteúdo impactante, forte e revelador? Se está preparado, então vamos lá. Eu sou o pastor Gilvaí de Oliveira e você está no canal Apocalipse Now. Seja bem-vindo ao canal Apocalipse Now. Se não for inscrito, se inscreve aí. Não te custa nada, mas para nós será muito importante a tua inscrição. Deixe também o seu like e comentários para que haja engajamento neste vídeo e ele chegue a muitas pessoas. O YouTube costuma não liberar esses vídeos para o público, mas se você deixar o seu like e fazer comentários, você vai obrigar o YouTube a liberar este vídeo. Compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder e acione as notificações para receber novos vídeos quando postarmos por este canal. Você está realmente preparado para entender este conteúdo? Então vamos lá. Assim ficou registrado. Jesus respondeu e disse a Maria: eles não conseguirão como o conseguiram no princípio, porque lhes retirei um terço do seu poder. Porém, obterão o apoio daqueles que conhecem os mistérios da magia do 13º Aeon. E se eles invocam os mistérios da magia desses que estão no Aeon de número 13, seguramente os obterão, porque não retirei o poder dessa região, segundo o mandato do primeiro mistério. E sucedeu, quando Jesus acabou de dizer estas palavras, que Maria continuou novamente dizendo: então, meu Senhor, os adivinhadores e consultores não declararão daqui em diante aos homens o que há de lhes ocorrer. E Jesus respondeu a Maria: se os profetizadores ou adivinhos encontram o destino, a esfera virados para a esquerda de acordo com a sua primeira extensão, as suas palavras terão lugar e dirão o que há de ocorrer. Porém, se encontra o destino ou a esfera virados para a direita, as suas palavras não dirão a verdade, pois eu mudei as suas influências e os seus esquadros e os seus triângulos e os seus octógonos, ao ver que as influências, desde o princípio e daí em diante, estavam continuamente virados para a esquerda, e os seus esquadros, e os seus triângulos e os seus octógonos. Agora fiz com que passem 6 meses virado para a esquerda e 6 meses virado para a direita. Aquele que encontre os seus considerados, desde o momento em que eu os mudei, ordeno-os de modo que passem 6 meses olhando para a sua esquerda e 6 meses os seus cursos virado para a direita.
Aqueles que os observem desta forma saberá que as suas influências são seguras e declarará todas as coisas que hão de fazer. Do mesmo modo, os consultores, se invocam os nomes dos arcontes e os encontram virados para a esquerda, não dirão com exatidão todas as coisas acerca das quais consultem os seus decanos. Veja que o documento menciona na fala de Cristo que eles podem estar virados para a direita ou para a esquerda, eles não saberão o que há de ocorrer no futuro. Contudo, eles terão o poder de influenciar aqueles que se deixam ser influenciados, tanto pela direita como pela esquerda. O documento não esclarece bem o que significa esta questão de direita e esquerda nos aeons. Contudo, pensamos que se trate de horda de arcontes da escuridão ou arcontes dos universos relativos. Pelo contrário, se os seus consultores invocam seus nomes, quando olham à direita, não terão de prestar-lhe ouvidos, porque estão à frente a outra forma, em comparação com a sua anterior posição, na que Jeú os havia estabelecido, ao ver que são outros os seus nomes quando estão virados para a esquerda, e outros os seus nomes quando estão virados para a direita. E se os invocam quando estão virados para a direita, não dirão a verdade, pois os confundirão com confusão e os ameaçarão com ameaças. Esse Jeú mencionado neste trecho do documento é alguém com um grande poder nesses universos e que tem o poder de influenciar outros seres nesses universos relativos, nesses aeons. Então, aqueles que não conhecem o seu curso, quando estejam virados para a direita, e os seus triângulos, e os seus esquadros, e todas as suas figuras, nada certo encontrarão, senão que se confundirão em grande confusão e encontrar-se-ão a si próprios em grande engano, porque eu mudei as obras que eles noutros tempos realizaram nos seus esquadros, quando estavam virados já à esquerda, e os seus triângulos e os seus octógonos, nos quais continuamente se ocupavam quando estavam virados para a esquerda, e os fiz gastar 6 meses para formar todas as suas configurações virados para a direita, a fim de que se confundisse em confusão em toda a sua extensão. O que se entende neste trecho do documento, que eles podem estar virados para a força ou da esquerda ou da direita, não vem verdade nem de um lado nem do outro. Veja bem, esquerda e direita nos aeons não tem nada a ver com esquerda e direita nas políticas do mundo e do Brasil. Não entre em confusão. E mais ainda, Filos gastar 6 meses virado para a esquerda e realizando as suas obras e as suas influências e todas as suas configurações, a fim de que os arcontes que estão nos aeons e nas suas esferas e nos seus céus e em todas as suas regiões possam ser confundidos em confusão e enganados em engano, de modo que não possam compreender as suas próprias direções. Então veja, caro espectador, que o documento está abordando que esses arcontes dos aeons, podemos assim dizer, os deuses desses aeons, desses universos, ou que se apresentam como deuses entre os humanos, estão enganados em todas as direções, como também enganam aqueles que os seguem em todas as suas direções. É o que Jesus está falando nesse documento para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Sucedeu então, quando Jesus acabou de dizer estas palavras, enquanto Felipe sentado escrevia tudo o que Jesus dizia, e Felipe se aproximou, caiu de joelhos e adorou os pés de Jesus, dizendo: Meu Senhor e Salvador.
dá-me autoridade para discorrer ante ti e perguntar sobre a tua palavra, antes que discorras conosco relativamente às regiões às quais foste por motivo do teu ministério. E o compassivo Salvador respondeu a Felipe: tens permissão de falar o que desejas. E Felipe respondeu dizendo a Jesus: meu Senhor, devido a que mistério mudaste a união dos regentes e dos seus aeons, e o seu destino, e a sua esfera, e todas as suas regiões, e os confundistes em confusão quanto ao seu caminho, e falseaste o seu curso. Fizeste isto para a salvação do mundo ou não? Foi um questionamento que um discípulo, ou o discípulo chamado Felipe, fez ao mestre por excelência. E Jesus respondeu a Felipe e a todos os seus discípulos em conjunto, dizendo-lhes: mudei o seu curso para a salvação de todas as almas. Amém. Amém, vos digo, se eu não tivesse mudado o seu curso, uma hoste de almas teria sido destruída e teria perdido longo tempo. Se os arcontes dos aeons e os arcontes do destino e da esfera e de todas as suas regiões e de todos os seus céus e de todos os seus aeons não tivessem sido frustrados, e as almas teriam continuado longo tempo aqui, o fim do número das almas perfeitas ter-se-ia demorado, os quais contarão na herança do Altíssimo através dos mistérios e estarão no tesouro da luz. Por tal motivo, mudei os seus caminhos para que caíssem em engano e em agitação e entregassem o poder que está na matéria do seu mundo e que eles moldam nas almas, a fim de que aqueles que se salvam possam ser rapidamente purificados e elevados. Eles e o inteiro poder e aqueles que não se salvam possam ser rapidamente destruídos. O que o documento está nos mostrando, a grosso modo, é que dá-se a entender que a matéria nas quais os homens deste planeta ou de outros aeons são feitos ou são criados, vem dos arcontes dos aeons relativos, ao passo que a alma que é introduzida dentro deste homem vem dos universos absolutos. Isso para que a parte material se perca, mas a parte espiritual seja restabelecida. E sucedeu então, quando Jesus acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, que Maria, a honesta, no seu discurso, e a bendita se aproximou, caiu aos pés de Jesus e disse: meu Senhor, permita-me falar diante de ti e não te indigne que frequentemente te incomodes, interrogando-te. O Salvador, cheio de compaixão, respondeu dizendo a Maria: diz o que desejas, e eu revelar-me-ei a ti abertamente. Maria respondeu e disse a Jesus: meu Senhor, de que modo se tem demorado as almas a si mesmas aqui fora, e quais as que serão rapidamente purificadas? E Jesus respondeu a Maria, dizendo-lhe: bendita Maria, interrogas bem com a tua excelente pergunta e lança luz em todas as coisas com segura precisão. Portanto, de agora em diante nada te ocultarei, mas revelar-te-ei todas as coisas com segurança e franqueza. Escuta, pois, Maria, e vós discípulos, escutai. Antes que eu proclamasse todos os arcontes dos aeons e todos os regentes do destino e da esfera, eles estavam atados nas suas ataduras, e as suas esferas e os seus selos, tal como Jeú, o supervisor da luz, os havia atado desde o princípio, e cada um deles permanecia na sua ordem, e cada um viajava de acordo com a sua direção, tal como Jeú, o supervisor da luz, havia estabelecido. Esse Jeú, o supervisor da luz,
ele pertence a uma ordem chamada Ordem dos Melquisedeques. E quando chegou o momento do número de Melquisedeque, o grande receptor de luz, este foi ao meio dos aeons e dos arcontes, os quais estão confinados à esfera e ao destino, e arrebatou a purificação da luz de todos os regentes e de todos os aeons e de todos os arcontes do destino, e daqueles da esfera, pois ele inspirava o que os punha em agitação, e pôs em movimento o apressurado, que está por cima deles, e fê-los girar em círculo velozmente. E ele, o apressurador, arrebatou o poder que neles havia, e o alento das suas bocas, e as lágrimas dos seus olhos, e o suor dos seus corpos. E Melquisedeque, o receptor da luz, purificou esses poderes e levou a sua luz ao tesouro da luz, enquanto os supervisores de todos os arcontes juntavam toda a matéria de todos eles. Veja, dá-se a entender que existe uma diferença entre espírito e matéria, ou entre luz e matéria. Luz aqui é o sentido de espírito, e isto está relacionado ao universo absoluto, ou ao aeon absoluto, que é totalmente desconhecido até mesmo dos seres que habitam os aeons relativos, enquanto que a matéria está relacionada ao universo relativo ou aos aeons relativos, aos aeons dos regentes, aos aeons dos arcontes. E aquilo que é matéria não pode penetrar, em hipótese alguma, ao aeon absoluto, ao aeon de luz, ao aeon do espírito. O documento é tenebroso, difícil de compreensão, mas também revelador. E os servidores dos regentes do destino e os servidores da esfera que está debaixo dos aeons tomam-na e moldam-na em almas de homens e gados e répteis e animais selvagens e pássaros, e enviam-nas para baixo para o mundo da humanidade. Veja que este trecho do documento, chamado de Piste Sophia, é totalmente tenebroso e revelador também. Veja que existe muita confusão, principalmente entre o mundo religioso, e eu não quero, em hipótese alguma, atacar a religião de ninguém, mas o documento está nos dizendo que os regentes do destino, que na verdade trata-se dos regentes da escuridão, dos arcontes da escuridão que dominam esses aeons, eles moldam almas de homens e introduzem em animais. O documento é tenebroso. Veja, eu não estou em hipótese alguma dizendo que isto é verdade ou não. Eu estou apenas te trazendo uma informação de um documento antigo que a igreja considerou um documento apócrifo. Mas vamos continuar. E logo os receptores do Sol e os receptores da Lua se olham de cima e veem as configurações dos cursos dos aeons e as configurações do destino e da esfera. Então tomam-nas da energia da luz, e os receptores do Sol obtêm-na já preparada e depositam-na até que apresentam aos receptores de Melquisedeque o purificador da luz, e trazem o seu material inútil à esfera que está por baixo dos aeons e moldam-no em almas de homens, e moldam-no também em almas de répteis e de gado e de animais selvagens e de pássaros, de acordo com o círculo dos regentes dessa esfera e de acordo com todas as configurações de sua revolução, e repartem-nas neste mundo da humanidade e convertem-se em almas nesta região,
tal como vos tenho dito. Então, nós entendemos que o documento está nos dizendo que os regentes da escuridão, eles têm o poder e a probabilidade de transformar almas que seriam almas para seres humanos em seres animalescos, ou introduzir essas almas em seres animalescos. Veja bem, eu não estou defendendo esta tese, mas eu te pergunto, existem esses resquícios religiosos que configuram entre a humanidade? Deixa aí nos comentários se sim ou se não. Isto o realizavam eles continuamente, antes que o seu poder fosse diminuído e se desvanecesse, e sentiram-se exaustos ou sem energia. O poder começou a cessar neles, de maneira que ficaram esgotados de poder, e a sua luz que estava na sua região cessou. O seu reino foi destruído e o universo rapidamente ascendeu. Ocorreu que, quando compreenderam isto, e quando o número da cifra de Melquisedeque, o receptor da luz, teve lugar, então ele teve que sair de novo e entrar no meio de todos os arcontes do destino e de todos da esfera, e os pôs em agitação e rapidamente os fez abandonar os seus círculos. E desde então viram-se constrangidos a procurar o poder fora deles, fora do alento das suas bocas, das lágrimas dos seus olhos e do suor dos seus corpos. Veja que o documento está dizendo que estes seres que agiam desta maneira, o poder foi retirado deles. E Melquisedeque, o receptor da luz, purificou-os, como continuamente faz. Levou a sua luz ao tesouro da luz. E todos os arcontes dos aeons e os arcontes do destino e os da esfera voltaram-se para a matéria inútil. Devoraram-na e não lhe permitem ir converter-se em almas no mundo. Então, o documento está dizendo que houve épocas em que os arcontes das trevas, os arcontes do destino, os arcontes da esfera perderam parte do seu poder, e isto que eles faziam em um passado remoto, transformando almas em animais no mundo, ou colocando em animais no mundo, não foi mais lhes permitido fazer, porque Melquisedeque, o receptor da luz, tirou o poder que pertencia a esses arcontes. Eles devoram a sua matéria para não se verem sem energia e esgotados, para que seu poder não cesse neles, nem o seu reino se destrua, a fim de poder prolongar-se e subsistir longo tempo até o término do número das almas perfeitas que estarão no tesouro da luz. Dá-se a entender também que existem almas neste mundo que são almas destinadas à perfeição e almas que não são destinadas à perfeição. São almas que buscam a perfeição e almas que não buscam a perfeição. São almas com probabilidade de perfeição. Na verdade, todas as almas têm a probabilidade de perfeição, mas nem todas as almas querem buscar a perfeição. É isto que o documento está nos fornecendo. Sucedeu então quando os arcontes dos aeons e os do destino e os da esfera continuaram realizando isto, voltando-se para si próprios, devorando a sua matéria inútil e não permitindo às almas nascer no mundo da humanidade, a fim de poder continuar a ser regentes e de que os seus poderes, ou seja, as almas, possam passar longo tempo aqui fora, persistiram em fazer isto continuamente durante 2 círculos. Assim, quando eu quis ascender para exercer o ministério para que fui chamado por ordem do primeiro mistério, subi até junto dos tiranos dos arcontes dos 12 aeons, com a minha veste de luz.
brilhando tão extraordinariamente que não havia medida para a luz que me envolvia. E sucedeu então, quando os tiranos viram a grandiosa luz que me rodeava, que o grande Adamas, o tirano, e todos os tiranos dos 12 aeons juntos começaram a lutar contra a luz da minha veste, desejando apoderar-se dela, a fim de permanecerem no seu império, isto sem saber contra quem lutavam. Quando se aglomeraram e lutaram contra a luz, a partir de então, e por mandado do primeiro mistério, eu mudei os seus caminhos e os seus cursos dos aeons e os cursos do seu destino e da sua esfera, e virei-os 6 meses para a esquerda, para os triângulos e para os seus esquadros, e para aqueles nos seus aspectos, e para os seus octógonos, tal como tinha estado antes. Porém, mudei a sua forma de girar e de enfrentar em outra ordem, e fiz-los enfrentar outros 6 meses à direita, as obras das suas influências nos esquadros e nos seus triângulos, e em todos aqueles nos seus aspectos e nos seus octógonos. E fiz-los confundirem-se com grande confusão e enganarem-se com grande engano os arcontes dos aeons e de todos os arcontes do destino e os da esfera, e coloquei-os em grande agitação, e desde então já não são capazes de girar para a sua matéria inútil e devorá-la, a fim de que as suas regiões continuem a permanecer e eles próprios possam passar um longo tempo como arcontes. Então veja que os próprios arcontes, que são os deuses dos aeons relativos, eles enganam e eles estão também enganados. Isto é uma ordem superior de alguém que está muito acima dos arcontes da escuridão. Porém, quando lhes retirei 1/3 do seu poder, mudei as suas esferas para que passassem algum tempo olhando à esquerda e algum tempo olhando à direita. Mudei todo o seu caminho e todo o seu curso, fiz o caminho do seu curso acelerar-se, para que possam ser rapidamente purificados e rapidamente elevados. E abreviei os círculos e tornei o seu caminho mais veloz, e este será sumamente acelerado. Eles foram postos em confusão no seu caminho, e desde então já não foram capazes de devorar a matéria dos resíduos da purificação da sua luz. O documento é tenebroso e traz uma mensagem tenebrosa também. Dá-se a entender neste trecho do documento que existe salvação fora do planeta Terra, em outros aeons, em outros universos. Seres como arcontes da escuridão têm a probabilidade de alcançarem a purificação pela luz e, consequentemente, a sua salvação. Veja também que o Salvador destes aeons com probabilidade de eternidade é Cristo Jesus, o Senhor. Não existe outro Salvador em qualquer parte do universo. É o que o documento está nos fornecendo. Mas ainda reduziu os seus tempos e os seus períodos, de modo que o perfeito número de almas que receberão os mistérios e estarão no tesouro da luz se completem rapidamente. Se eu não tivesse mudado seus cursos e abreviado os seus períodos, eles não teriam permitido a nenhuma alma vir ao mundo, devido à matéria dos seus resíduos que tivessem devorado, e teriam destruído muitas almas. Por este motivo vos disse antes, abreviei os tempos da minha eleição. De outro modo, nenhuma alma poderia ter sido salva. Isto também se encontra no Evangelho de Mateus,
quando se diz que, se aqueles tempos não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Estou apenas fazendo uma junção deste trecho de um documento da antiguidade e que fala da eternidade dos céus com um trecho do Evangelho de Mateus que aborda essa questão de abreviação dos tempos para a salvação dos homens. Vamos concluir este vídeo. E abreviei os tempos e os períodos devido ao perfeito número de almas que receberão os mistérios, quer dizer, os escolhidos. E se eu não tivesse abreviados os seus períodos, nenhuma alma material teria sido salva, mas todas teriam perecidos no fogo que está na carne dos regentes, na carne dos arcontes. Estas são, pois, as palavras sobre as quais com precisão me interrogaste. E sucedeu então, quando Jesus acabou de dizer estas palavras aos seus discípulos, que todos caíram, adoraram-no e disseram-lhe: Bendito seja ante todos os homens, pois nos revelastes estas grandes façanhas. Como você compreende e recebe esta mensagem? Veja os outros vídeos desta série para que haja uma complementação de entendimento daquilo que este documento está nos fornecendo. Eu concluo este vídeo dizendo que o Eterno abençoe a tua vida e a tua família onde você estiver. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.